bem-vindos de volta. Então, olha só, para começar essa segunda aula, nós vamos terminar as atividades da aula anterior, tá? Nós fizemos algumas, elas estão marcadas, e nós vamos terminar as que nós não fizemos. Vale a pena a gente terminar, são exercícios importantes. Nós paramos nesse exercício aqui, da água líquida virando água gás. Então, nós vamos fazer esse aqui agora, ó. Em um conversor catalítico usado em veículos automotores, em seu cano de escape para redução da poluição atmosférica, ocorrem várias reações químicas, sendo que uma das mais importantes é, então, é o CO mais meio O2, que forma o CO2. Sabendo-se que as entalpias das reações citadas abaixo são, então ele tem lá o carbono grafite mais o O2, que virou o CO2. O valor, de cima é o CO, é meio O2, que virou CO. O ΔH dela vale menos 26,4 kcal por mol. E a outra é que é o C grafite mais o O2, que virou o CO2. O ΔH dela é menos 94,1 kcal por mol. Tá. Então, ó, pode-se afirmar que a reação inicial é... Então, primeiro, ele quer saber se ela é endotérmica ou exotérmica e o valor do ΔH. Então, vamos fazer juntos aqui, ó. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. O catalisador... Lembra que lá no início a gente falou que catalisadores eles são usados para aumentar a velocidade das reações? Como que o catalisador atua? Lembra que ele diminui a energia de ativação? Diminui o tamanho do morro, ele faz um atalho, por isso que a reação fica mais rápida. No caso dos carros, o catalisador veicular, ele não funciona com essa intenção, com esse objetivo. O catalisador dos carros, ele funciona com o objetivo de transformar gases muito tóxicos em gases menos tóxicos. Então, por exemplo, lá no escapamento do carro, vai liberar CO2. Mas vai liberar o CO2 por quê? Porque o catalisador transformou o CO em CO2. Então, o monóxido de carbono, ele é muito pior do que o dióxido. Então, a função do catalisador do carro é essa, tá, gente? É diferente do catalisador que nós vimos como um dos fatores lá que alteram a reação. Então, aqui, olha só. O que nós temos que fazer? Temos que calcular esse ΔH. O CO, eu preciso dele no reagente. Ele está no produto. Então, essa equação aqui eu vou inverter. E eu preciso de um CO2, ó. O2 eu tenho aqui e tenho aqui. Então, deixo ele por último, que ele vai balancear sozinho. Eu preciso de um CO2 no produto. Eu já tenho um CO2 no produto. Então, essa reação aqui eu vou simplesmente copiar, certo? Então, invertendo a primeira, vai ficar CO, que formou C mais meio O2. Inverti, troquei o sinal, mais 26,4 kcal. A segunda eu vou copiar, C mais O2, que formou CO2. E o ΔH se mantém o mesmo, menos 94,1. Então, agora vamos somar as equações, ó. Vou cortar C com C, apenas, olha só. O que sobrou para mim aqui, ó? Eu tenho O2 aqui e tenho O2 aqui. Olha o que eu vou fazer agora. Quantos O2 que eu tenho aqui? 1. Quantos que eu tenho aqui? Meio. Então, eu vou cortar meio daqui com meio daqui. Vai sobrar quanto aqui, ó? Meio. Eu tinha 1, usei meio daqui para cortar com meio de lá. Então, sobraram meio aqui. Então, ficou CO mais meio O2, que formou o CO2. Que é a equação que a gente quer, tá vendo? Então, se eu já cheguei nela, é só eu somar. Ó,
sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Mais 26,4. 4 para 11, 7, menos 1. 6 para 13, 7, menos 1, menos 67,7 quilocal por mol dela. Aí eu te pergunto, menos, ela é o quê? Exotérmica, certo? Que ele está perguntando lá se ela é exo ou endo. Vamos ver, vamos achar a resposta correta agora. Olha lá. Entre as opções que ele deu para a gente. Ela é exotérmica e absorve? Não. Exotérmica e libera? Não, mas não é 120. Ela é exotérmica e libera 67,7 quilocal? Beleza. Então, a resposta correta é a letra C. Ok? Fácil, muito fácil. Só faltam esses dois exercícios para a gente terminar. Nós vamos terminar o outro agora. Vamos para o último dessa aula. Tá? Então, olha só. Vamos agora falar do gás hilariante. Já falamos dele na sala quando a gente falou dos óxidos. Vocês se lembram disso? O gás hilariante, que é o N2O, tem características anestésicas e age sobre o sistema nervoso central, fazendo com que as pessoas riam de forma histérica. Sua obtenção é feita a partir da decomposição térmica do nitrato de amônio, que se inicia a 185 graus, de acordo com a seguinte equação. Então, olha lá. É o nitrato de amônio, que se decompõe em N2O mais 2H2O. Beleza. No entanto, o processo é exotérmico e a temperatura fornecida age como energia de ativação. Sabe-se que as formações das substâncias N2O, H2O e nitrato de amônio ocorrem por meio das seguintes reações. Então, ele te deu a formação do N2O. Olha lá. N2 mais meio O2 formou N2O. Qual que é o valor? Menos 19,5 quilocal. Para formar água agora, o que eu preciso? H2 mais meio O2. Formou H2O. Qual o valor? 57,8 quilocal. E para formar o nitrato de amônio, o que eu preciso? Ó, N2 mais H2 mais O2. Eu vou formar NH4, NO3. Olha lá, aí eu vou balancear agora, ó. 2 N's, 2 N's. 4H, eu vou colocar um 2 aqui. 3 O's, eu vou colocar 3 meios. Qual o valor que deu? 87,3 quilocal. Beleza. O que ele está perguntando agora? A quantidade de calor liberada em quilocal no processo de obtenção do gás hilariante. Então, ele quer saber isso aqui, ó. Quer saber o ΔH dele, que é através dessa reação de decomposição aqui que ele obtém o gás hilariante. Então, vamos lá, ó. Acompanha aqui comigo. A reação ficou aqui em cima, mas o processo é exatamente o mesmo. Ó, eu preciso de um NH4NO3 no reagente. Onde que eu tenho ele? Aqui. Eu preciso dele do outro lado. Então, essa equação aqui eu vou inverter, certo? Eu preciso de um N2O no produto. Eu tenho ele aqui, ó. Então, eu vou manter ele onde ele está. Essa equação aqui eu vou apenas o quê? Copiar. Igualzinho. E eu preciso de 2 águas no produto. Eu tenho uma água aqui no produto. Então, eu vou precisar fazer o que com essa? Multiplicar por 2. Ok? Então, ó, essa aqui eu vou copiar, vou deixar ela copiada. Essa aqui eu vou multiplicar por 2. Então, 1 vezes 2, 2. Meio vezes 2, 1. 1 vezes 2, 2. Ok? E essa aqui eu preciso inverter.
Então, eu vou passar para cá, ó, o N2 mais 2H2 mais 3 meios de O2. E o NH4NO3 vem para cá. Agora, eu vou fazer com os ΔH tudo que eu fiz com as equações. Essa aqui que eu inverti, eu vou colocar negativo. Essa aqui eu multipliquei por 2, então vai ficar 16, 14, 15, vai 1, 10, 11. Vai dar mais 115,6. E a de cima eu copiei. Então, agora vamos cortar. O que dá para cortar, ó. 2H2 com 2H2. N2 com N2. Agora, olha a situação do O. Você tem meio com 1 do mesmo lado. Então, você tem 1,5, certo? Do lado de cá, você tem 3 meios. 3 meios é a mesma coisa que o quê? 1,5. Então, eu vou cortar 1,5 de antes da seta com 1,5 de depois da seta. Então, o que sobrou antes da seta? Olha, NH4, NO3. O que sobrou depois da seta? N2O mais 2H2O. Que era exatamente a mesma equação, olha lá, que eu queria determinar. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho negativo, negativo. E esse aqui é positivo. Então, eu vou somar os negativos. Menos 19,5 com menos 87,3. 8, 9, 7, 16, vai 1, 10. Menos 106,8. O positivo é mais 115,6 com menos 106,8. Então, agora, o que eu vou fazer? Sinais diferentes, subtrai ao sinal do maior. 8 para 16, 8, menos 1. 6 para 14, 8, menos 1, 0, 0. Sinal do maior, então vai dar mais 8,8 no local. É o valor do ΔH dessa equação. Vamos ver se ela tem opções aqui. Vamos encontrar a resposta correta. A resposta correta é a letra A. A quantidade de calor em quilocal na obtenção do gás hilariante é essa daqui. Letra A. Ok, meu povo? Beleza. Então, gente, olha só. Nós vamos continuar agora com o seguinte. Então, posso finalizar essa parte de termoquímica, certo? Fizemos muitas atividades. Eu acho que se vocês pegarem em casa, voltarem fazendo exercícios, fazerem mais exercícios da apostila, vai estar tranquilo. Vocês vão estar super bem preparados, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte. O planejamento é nós entrarmos na parte de química orgânica depois que retornarmos lá do nosso descanso. Então, nós não vamos entrar em química orgânica nessa aula. Essa aula eu vou fazer uma revisão básica lá daquela parte que a gente falou de cálculo estequiométrico e de gases. Que a gente chegou a falar disso em sala de aula ainda. Então, olha só. Lá no conteúdo programático do PISM, eles pedem que vocês estudem lá o número de Avogadro, que é o referente ao cálculo estequiométrico que ele vai te cobrar. Então, vamos lembrar juntos. O que significa a constante de Avogadro ou o número de Avogadro? Vocês sabem que cada elemento na tabela tem uma massa atômica. Essa massa atômica, ela vem do número de massa do elemento. Número de massa, você aprendeu que é uma grandeza que representa a soma de tudo que está dentro do núcleo, dos prótons e nêutrons, certo? Quando o elemento tem isótopos na natureza, quando ele tem outros, o que são isótopos mesmo? Elementos que têm o mesmo número atômico e diferentes números de massa, certo? Então, se o elemento tem mais de um isótopo, vou te dar um exemplo. Vou chutar aqui, tá? O cloro, por exemplo. O cloro 1735, o cloro 1736. Existem esses dois cloros.
Aí, na hora de colocar na tabela periódica a massa atômica, na hora de fazer o cálculo da massa atômica, o que eles fizeram? Eles fizeram uma média ponderada desses isótopos. Então, eles fizeram o seguinte, ó, esse cloro aqui, ele aparece na natureza em 80% das ocorrências. Esse cloro aqui aparece na natureza em 20% das ocorrências. Então, beleza, nós vamos fazer uma média. A massa atômica do cloro vai ser o quê? Ó? 35 vezes a porcentagem dele na natureza, mais o 36 vezes a porcentagem dele na natureza, dividido pela soma das porcentagens. Então, na hora que você for fazer essa conta, você vai descobrir um valor lá, ó. Vamos fazer essa conta para a gente ver quanto que dá, só para vocês terem uma noção do valor que vai ser encontrado, ó. 35 vezes 8, fazendo calculadora para ficar mais rápido, tá, gente? 35 vezes 8 deu 280. E 36 vezes 2, 72. Mais 280, 352. Dividido por 10, 35,2. Olha só, o valor que eu encontrei ficou mais próximo do 35 que do 36. Por quê? Porque o 35 tem uma ocorrência maior na natureza. Então, se você pegar lá na tabela, você vai ver que a massa atômica do cloro, por exemplo, que aparece lá na tabela, é 35,45. Aí você fala, poxa vida, de onde saiu esse 45, esse vírgula 45? Saiu daqui, dessa média entre as massas de cada, os números de massa de cada isótopo, vezes a porcentagem dele na natureza, certo? Quando a gente pega, então, essa massa atômica, aí você fica assim, a massa atômica do cloro é 35,45, Patrícia. Mas isso quer dizer que um átomo de cloro pesa 35,45 gramas? Não. Não. As massas da tabela periódica, elas foram calculadas com uma base, que foi o carbono. Então, o carbono, por ser um dos elementos mais abundantes na natureza, ele foi escolhido como base para todas as massas da tabela. Então, é mais ou menos o seguinte, vamos fazer uma viagem, ó. Você vai pegar um átomo de carbono, dividir em 12 partes iguais, certo? E vai pegar uma dessas 12 partes. Então, você está pegando 1/12 do carbono. Uma das 12 partes. E colocou lá na balança. E depois você foi pesando cada elemento e comparando com aquele 1/12 do carbono. Então, o hidrogênio, por exemplo, quando ele foi ser pesado, eles viram lá que ele pesava exatamente a mesma coisa que o 1/12 do carbono. Então, ele recebeu massa atômica 1. Aí, quando eles foram pesar sei lá, qualquer o cálcio, eles viram que um átomo de cálcio pesava 40 vezes mais que o 1/12 do carbono. Então, o cálcio recebeu massa atômica 40. Então, essa massa atômica, gente, ela é dada em UMA, unidade de massa atômica. É porque senão a conta da gente ia ficar muito grande. Se você for fazer o valor em gramas de um átomo, vai dar 0,00000000000. Vai ser uma conta muito ruim de se fazer, né? Então, o que eles fizeram? Eles compararam com o carbono como se aquele 1/12 do carbono representa uma unidade. A massa do cloro é 35,45 unidades. Então, quer dizer que um átomo de cloro pesa 35,45 vezes mais que o 1/12 do carbono, aquela unidadezinha do carbono. Entenderam? Só que aí entra o Avogadro. O Avogadro descobriu o quê? Ele descobriu que se você pegasse esse valor, só que em gramas, esse valor estava sempre associado a 6,02 vezes 10⁻23 átomos ou moléculas. Depende. Se a gente estiver falando,
Ó, se eu estiver falando de água, por exemplo. Água, você sabe que é H2O. Beleza. Aí você vai lá na tabela periódica e olha que a massa do H é 1, a massa do O é 16. Igual a gente já calculou lá para fazer solução um monte de vezes. Vezes 2, vezes 1. Então, você sabe que 1 mol de água são 18 gramas, certo? 18 gramas corresponde a 1 mol de moléculas. E esse mol de moléculas está sempre associado com o 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se a gente estiver falando de um elemento sozinho, por exemplo, está falando do ferro, aí você vai lá na tabela, você olha que a massa do ferro é 56. Então, se eu falar em 56 gramas, eu estou falando em 1 mol de átomos, porque o ferro é solitário, ele não forma molécula, ele é sozinho. Então, é 1 mol de átomos. Esse 1 mol de átomos vai estar sempre associado a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, falar 1 mol de átomos é a mesma coisa que falar 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Se eu falar 1 mol de moléculas, eu estou falando em 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Eu uso moléculas quando eu tenho conjuntinho e uso átomos quando eu tenho elemento sozinho. Além disso, você precisa saber o que mais? Olha só. Lá no PISM, eles costumam cobrar muito gases. Qual que é a associação, a lei de Boyle lá para os gases? O que eu tenho lá do Gay-Lussac? Ele falou o seguinte, que 1 mol de qualquer gás que estiver na CNTP, o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. É a mesma coisa que ele te falar, que a temperatura é 0 grau e a pressão é 1 atm. Então, ao invés de ele ficar repetindo isso toda hora, temperatura 0 grau, pressão 1 atm, pressão 1 atm, temperatura 0 grau, ele fala, está na CNTP. Então, você já sabe que os valores são esses. Ele falou que 1 mol de qualquer gás que está na CNTP tem sempre o mesmo volume, de 22,4 litros. Existem alguns cientistas que alteraram esse valor. Ao invés de eles usarem a pressão de 1 atm, usaram 100.000 pascal, se não me engano, aí esse valor muda para 22,7 litros. Se a prova pedir para você usar 22,7, você usa. Se não, você vai usar o 22,4, ok? Então, falou em volume molar, ele vai te falar lá, adote volume molar igual a tanto. Ele está te falando o quê? Que o volume de um gás, de 1 mol de qualquer gás na CNTP é aquele valor, tá? Então, quer dizer que, se você virar e falar o seguinte, ó, qual o volume de 30 gramas de gás hidrogênio na CNTP. Bem simples, só para a gente poder identificar, ó. Então, ó, qual gás que eu tô falando? Gás hidrogênio. Quem é o gás hidrogênio? É o H2. Lembra que ele é diatômico, certo? Então, quer dizer que 1 mol dele corresponde a 1 vezes 2, 2 gramas. Então, 2 gramas corresponde a 1 mol, ok? Ele quer saber 30 gramas. Então, 30 gramas corresponde a quantos mols? Vai dar 30 dividido por 2, 15 mols. Mas ele está querendo saber qual o volume. Então, você sabe que 1 mol do gás ocupa 22,4 litros. Quantos mols do gás você tem? Olha, 15 mols vão ocupar X litros. Então, X vai ser 22,4 vezes 15. 20 vão 2, 10, 12, 10, 11. 4, 2, 2. 6,
3, uma casa. 336 litros. É o volume ocupado por ele. Ok? Então, isso tudo dentro de cálculo estequiométrico. Ele pode pedir. Ele pode associar mol, molécula, átomo e volume molar. Você já sabe, não vai cair na besteira de errar, tá? Agora, ainda dentro de gases, pode aparecer o seguinte: as transformações gasosas. Nessa hora, você vai prestar muita atenção. Por quê? Na hora de ler o exercício, você tem que identificar que em algum momento aquele gás sofreu uma transformação. Quais são as transformações possíveis? Isobárica, isocórica, isotérmica. Então, o nome já diz, ó, isotérmica. O prefixo iso quer dizer igual. Então, quer dizer que a temperatura é constante. Se você tiver uma transformação isobárica, ó, barômetro é o que a gente usa para medir pressão. Então, isobárica quer dizer que a pressão dele é constante. Quer dizer, aconteceu uma transformação com aquele gás, alguma coisa mudou, mas a pressão permaneceu constante, tá? E a transformação isocórica ou isométrica, que é quando você tem o volume constante. Então, veja bem, ó, a equação geral dos gases, ela diz o seguinte, que as transformações ocorrem obedecendo essa lei aqui, ó. Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Inversamente proporcionais. Então, olha só. Você tem, quando o exercício começa, quando o problema começa, você tem uma pressão, um volume e uma temperatura. Aí ocorreu uma transformação. Quando ocorreu essa transformação, passou a ter uma nova pressão, um novo volume e uma nova temperatura. Ok? Isso quando muda todos. E quando não mudar? Quando não mudar, ó, posso ter isotérmica? Posso. Aí a temperatura é igual antes e depois. Vai bastar você usar o quê? PV é igual a P', V'. Não precisa da temperatura, ela é constante, certo? Nessa aqui que é isotérmica. Na isobárica, a constante é o P. Então, você não precisa do P. Vai ficar V sobre T é igual a V' sobre T'. Certo? E na isocórica é o volume que é constante. Então, você não precisa do volume, ele é o mesmo valor. Então, vai ficar P sobre T é igual a P' sobre T'. E você vai aplicar uma dessas. Quando os três se modificarem, você joga nessa. Quando for alguma iso, você já sabe, aquela que for, não precisa colocar na fórmula, porque ela não vai sofrer alteração. Tá bem? Então, vamos fazer uma atividade aqui, só para a gente ter uma noção de como que isso é cobrado, porque senão fica muita coisa para vocês poderem lembrar. Então, olha só, vou começar com uma questão lá do PISME. Olha o que está falando nessa questão. É uma questão simples, de gases. Ó, o gás liquefeito de petróleo, que é o GLP, é uma mistura de gases de hidrocarbonetos utilizado como combustível em aplicações de aquecimento e veículos. Os componentes do GLP, embora a temperatura e pressão ambiente sejam gases, são fáceis de condensar ou liquefazer. Essa propriedade facilita o transporte dos mesmos através dos gasodutos. Considere uma mistura de gases etano, propano e butano, com seus respectivos pontos de ebulição. E responda as questões a seguir. Então, olha lá, o etano, ele vira gás a menos 93 graus.
O propano vira gás a menos 45 e o butano vira gás a 0,6 graus. Primeira pergunta: qual dos gases estará na forma líquida a menos 10 graus Celsius? E a pressão de manter. Então, ó, menos 10, vamos pensar. Ó, menos 93 é muito menor do que o menos 10. Ele já virou vapor no menos 93, então ele já é gás. O menos 45 é muito menor do que o menos 10, ele também já virou vapor. Então, o único que vai ser, ó, ele só vira vapor a 0,6 graus. O menos 10 é menos que isso, não é? Então, ele não virou vapor ainda, ele está na forma líquida. Então, é o butano que é a resposta da letra A. É o único deles que vai estar na forma líquida a menos 10 graus. Letra B. Na temperatura de 5 graus, qual será a composição da mistura gasosa? Então, presta atenção. Mistura gasosa, ele quer saber quais são gases estão misturados a 5 graus. Então, ó, 5 graus, o etano já virou gás a menos 93, o propano já virou gás a menos 45 e o butano também já virou gás a 0,6. Então, a composição da mistura vai ser o quê? Etano, propano e butano. A 5 graus vai estar todo mundo gasoso. Tá bem? Letra C. Na temperatura de menos 5 graus, qual será a composição da fase gasosa da mistura? Então, ele quer saber quem é gás a menos 5 graus. Então, olha lá, menos 5, o etano já virou gás, o propano já virou gás. Menos 5, o butano já virou gás? Não, o butano só vira gás lá no 0,6 positivo. Então, ele ainda é líquido. Então, no menos 5 graus, a mistura gasosa vai ser de etano e propano. Só. Entenderam? Então, na letra B, a resposta é etano, propano, butano. Na letra C, é só etano e propano. E agora, a letra D, ó, abaixando-se gradativamente a temperatura a partir de 25 graus, qual gás irá liquefazer primeiro? Então, você está a 25 graus positivo, você vai baixar. Então, a 25 graus, todos eles estão na forma gasosa. Quando você baixar e chegar no 0,6, quem que vai passar do gás para o líquido primeiro? O butano, olha. Por quê? Porque o propano só vai virar líquido quando ele chegar lá no menos 45, que é o processo inverso da ebulição. Ok? Deu para entender? Muito simples esse exercício, né? E deu para vocês entenderem. Nós vamos fazer o seguinte, na próxima aula eu vou mandar para vocês mais atividades, principalmente disso que eu expliquei aqui hoje, para a gente dar uma revisada nessa parte, tá bem? E aí depois a gente vai entrar na química orgânica, que é o que vai tomar mais tempo da gente, que é uma matéria que vocês ainda não viram, mas que é cobrado na prova, tá bem? Fiquem com Deus, grande beijo, bons estudos, tá?